noite. Vamos aguardar mais alguns instantes, o pessoal ir se conectando para a gente iniciar a nossa live de hoje. A ideia é explicar o que é o processo de coaching e como isso pode ajudar na vida das pessoas, né? Vamos aguardar mais uns instantes aqui. E a ideia é a gente discorrer um pouquinho, né, dessas informações e trocar experiências aí na medida do possível dentro do que a plataforma aí do Instagram permite, né? Eu ia fazer uma transmissão também via YouTube, mas eu estou num hotel, né? Precisei viajar. E como eu já tinha feito uma divulgação da live, eu preferi fazer mesmo estando no hotel, né? As condições não sendo tão ideais quanto se estivesse em casa, por exemplo. Mas o compromisso é mais importante do que a excelência na condição de transmissão. Vocês podem ouvir talvez algum barulho aí no corredor do hotel, tá? Mas tenho certeza que isso não vai atrapalhar a nossa live aqui, tá? Só mais alguns instantes, vamos aguardar mais um minuto. A hora que virar 8h01 a gente começa formalmente essa live, né? E só aguardar aí mais uns instantes. Bom, acho que podemos começar, né? Bom, a ideia dessa live é a gente falar sobre coaching, mas antes eu quero me apresentar. A maioria do pessoal aí que está presente na live já me conhece, né? Mesmo assim eu vou me apresentar, porque provavelmente eu deixo salvo essa live aí depois. Vamos ver se faremos isso ou não, né? Deixaremos salva a live. Mas, sou Fabrício Mardegan, né? Sou engenheiro eletricista, tenho também pós-graduação em gestão comercial na FGV, trabalho há 18 anos no saneamento e há pouco menos de um ano eu me formei em coach, o coaching integral sistêmico, que é o coaching que a Febracis, né, de Fortaleza, que é presidida pelo Paulo Vieira, ministra o coaching. Eu vou explicar a diferença, né, o que é o coaching e a diferença para o coaching integral sistêmico e contar um pouco da história para vocês, né, do coaching. Bom, o coaching, ele começou, né, o termo na Hungria, tá? Por volta do século XV, que era a pessoa que guiava as carruagens, né, com cavalos, de coche, né? Então ela chamava coxi, né, em húngaro. Depois, já para o século XIX, na Universidade de Oxford, essa famosa aí agora que a gente tem ouvido por conta da vacina, né, do Covid, ela começou a ser usado esse termo coach. Quem que era o coach? Que a gente conhece aqui no Brasil como um professor particular, né? A criança que tem dificuldade normalmente, ou o adolescente tem dificuldade na escola, os pais contratam, né, o professor particular para orientar e ajudar a criança ou adolescente, né, o pré-vestibulando a passar nas provas. Seria alguma aula de reforço. Depois, já por volta de 1880, né, já começou o coach a ser usado como treinador esportivo, né, que a gente conhece aí como treinador. No Brasil a gente chama normalmente professor, né, o treinador, mas em outros países aí ele é conhecido como coach. Já na década de 60, 70, começou a ser usado como na área de business, tá? Para apoiar na área de desenvolvimento. Aí, desde os anos 80, no Reino Unido, nos Estados Unidos, já é oferecido esse serviço de coaching.
Então, assim, no Brasil ainda é novo, né? Pouco conhecido, é recente, mas já nos Estados Unidos e no Reino Unido, desde a década de 80, já é utilizado o coaching, tá? Aí, lógico, na década de 90 já houve uma evolução muito grande da medicina, principalmente a neurociência, aonde se estuda melhor, né, com equipamentos, tecnologias, consegue se estudar melhor o cérebro, e com isso conseguiu evoluir muito mais o coaching, tá? No início dos anos 2000, né, começou Tony Robbins, vocês devem conhecer, bastante famoso, né, a praticar o coaching. Hoje ele é palestrante, escritor. E logo em seguida, o Paulo Vieira, que é o fundador da Febracis, como eu comentei com vocês, ele desenvolveu o coaching integral sistêmico, né, no qual eu sou formado como coach. E basicamente o que é o coaching, né? As pessoas, por não conhecerem, têm muito preconceito, né? E acabam acreditando em falácias, coisas que outras pessoas contam, né? Lógico que em toda a área existem profissionais e profissionais, né? Vocês conhecem, desde médicos bons, advogados, engenheiros, mecânicos, né? Pedreiros, todas as profissões existem o bom profissional e o não tão bom. O coaching, ele busca basicamente definir, identificar o estado atual que a pessoa está, né? O profissional, a empresa, depende do ramo. Eu vou já entrar nesses tipos de coaching que tem, né? Focado. Mas ele busca identificar o estado atual que a pessoa está e identificar formar junto com a pessoa o estado desejado. Então, criar uma meta, um objetivo. Então, você identifica seu estado atual. Baseado no seu estado atual, você define seu estado desejado. A partir daí, o coaching vai usar ferramentas, né, específicas, e basicamente o uso de palavras, de perguntas, né, que a gente chama de PPPs, perguntas poderosas de sabedoria. Então o coach, ele não é conselheiro, ele não é guru, não é mentor. O coach, ele é um questionador, é um fazedor de perguntas, para usar uma gíria mais popular, né? Mais corriqueira, termo mais corriqueiro. Então o coach, ele vai fazer perguntas. O que ele se apoia, né, para fazer essas perguntas, né? É basicamente trazer a consciência humana, né? A pessoa ter a consciência do estado atual, porque normalmente, né, as pessoas vivem num estado meio alienado, né? É um termo um pouco pesado, mas é o que eu consigo falar agora, né? A pessoa vive num estado alienado, ou seja, ela vive numa situação, né? Acorda na segunda-feira triste para ir trabalhar, para fazer as atividades, carrega aquela semana ali um fardo enorme, pesado durante toda a semana. Aí vai chegando na sexta-feira e ele começa a comemorar, porque não vai precisar trabalhar, vai poder fazer o que ele gosta no sábado, sexta-noite, sábado e domingo. Aí domingo à noite começa a depressão, porque tem que voltar uma semana de penúria, de sofrimento, né? E a ideia não é essa, é trazer a consciência, saber que a pessoa pode chegar onde ela quiser, desde que ela tenha clareza, né, desse objetivo, desse lugar que ela quer chegar, e trabalhe para isso, lógico, tem que ter ações, tá? E o coaching, as sessões de coaching vão fornecendo ferramentas e trazendo clareza, consciência plena para o coach poder se desenvolver e alcançar os objetivos deles, tá? Essas ferramentas, elas trabalham as crenças que as pessoas têm, né? Todos nós temos crenças. Temos crenças limitantes que nos atrapalham, que nos travam, nos trazem medo, ansiedade, angústia. E temos as crenças fortalecedoras. Então o coaching é melhorar as crenças, potencializar as crenças
fortalecedoras e mudar as crenças limitantes através de ferramentas e exercícios durante todo esse processo de coaching, tá? Quero falar também para vocês os tipos de coaching que existem, né? Existem o coaching life, coaching executivo, coaching de líderes, carreira, coaching emocional, coaching familiar, financeiro, de saúde, né? O coaching esportivo e o coaching business. Obviamente esse busca trazer um resultado mais expressivo, mas todos os outros trabalham áreas bastante específicas, tá? E dentro do coaching integral sistêmico, nós temos... Por que coaching integral sistêmico, né? No início da live eu disse que ia comentar a diferença. Então os tipos de coaching, como eu mencionei, trabalha basicamente uma área, né, que você escolhe, por exemplo, a área familiar, a área de carreira ou a área emocional, e as outras áreas ficam um pouco de lado, né? O coaching integral sistêmico, ele busca, através das ferramentas, trabalhar todas as 11 áreas da vida, né? Nós temos 11 áreas da vida no qual o coach ele busca trabalhar, que é a área espiritual, a área de parentes, área conjugal, área de filhos, área social, área de saúde, área de servir ao próximo, né? Área intelectual, de você se desenvolver intelectualmente, área financeira, que normalmente as pessoas não têm nenhum tipo de educação financeira, né? Na escola tradicional a gente recebe todo tipo de educação, né? Muito material, muito ensinamento que a gente não usa, nunca vai usar em lugar nenhum. Mas a educação financeira, por exemplo, a gente não recebe, né? Isso vem do que a gente aprende com os nossos pais. E normalmente nesse aprendizado familiar, digamos assim, né? São trazidas muitas crenças limitantes, né? Muitos ensinamentos de quem é rico é mal, né? De quem tem dinheiro não vai para o céu, né? Esse tipo de ensinamento que distorce a realidade do dinheiro, né? E acaba levando as pessoas a se bloquearem ou terem essas crenças limitantes e com isso não conseguem crescer, né? Uma outra área também é a área profissional, né? E também a área emocional, que é outro ponto que nas escolas não ensinam, né, as pessoas a terem inteligência emocional, a controlarem suas emoções, a dominarem suas emoções, né? Por exemplo, no da Febracis a gente trabalha esse mapa, né, de autoavaliação sistêmica. Então aqui, nesse mapa, a gente busca identificar o estado atual e o estado desejado em cada área da vida. Diante disso, é traçado, né, um plano de ação e são aplicadas ferramentas de coaching integral sistêmico para elevar o nível do coach, tá? E com isso ele conseguir atingir os seus objetivos, né? Por que eu falo que o coaching ele trabalha as perguntas poderosas de sabedoria, né? A principal arma, né? Ou ferramenta que o coach tem para ajudar o coach são as perguntas, porque as respostas estão dentro da gente, tá? Aí entra até um pouco o lado espiritual, né? Sem a questão da religião, mas o lado espiritual em si, né? As coisas, quando nós fomos feitos, né, concebidos, as coisas já existiam, o mundo já existia, já havia gerado, né? E só nos resta a buscar isso. E isso, normalmente, as crenças que nos limitam, né, nossas crenças limitantes, geram bloqueios na gente que evitam a gente de conseguir buscar atingir o que a gente tem por direito aí, que nos foi dado aí, e na minha opinião, né, que sou cristão, que nos foi dado por Deus aí, o Criador, tá? Um outro ponto também que eu acho que é importante eu mencionar aqui para vocês, eu fiz algumas anotações aqui, vocês veem que eu olho no papel, fiz uma colinha,
Mas uma coisa existem 4 formas, né, que faz uma pessoa mudar, né, mudar a situação dela da vida, né? Ou a pessoa tem um medo, então a pessoa tem um medo, por exemplo, vamos usar o lado da saúde, né? A pessoa tem um problema de saúde porque não cuida da saúde, e aí ela vai no médico, o médico fala: se você não se controlar, não mudar seus hábitos alimentares, hábitos de exercício, você vai morrer, né? Você não vai viver muito tempo. Então aí o medo de morrer faz a pessoa mudar, né? Esse é um dos motivos que faz a pessoa mudar. O outro motivo é a dor, né? Quando a pessoa, por exemplo, vamos usar um outro exemplo aqui, o lado profissional, por exemplo, a pessoa sofre humilhações no trabalho. Se a pessoa começa a ser humilhada e ela sente uma dor por aquela humilhação, isso vai fazer ela buscar um outro trabalho, né? Um outro emprego ou uma outra atividade que gere o sustento dela e ela possa sair daquela situação que causa dor a ela, né? Um outro exemplo aí da dor também é o lado familiar, por exemplo, né? O pai não, né? Vou dar um exemplo de pai aqui, porque eu sou homem, acho que é mais fácil, né? Porque eu sou autorresponsável, então não procuro problema, né? Culpa nos outros, e sim como eu resolver o desafio que eu tenho. Então, por exemplo, o pai tem um desafio aí com o filho, né? O filho de repente ficou adolescente, começou a se meter em droga ou coisa errada, e o pai percebe que não está dando carinho, atenção para o filho, por isso que o filho foi por esse caminho errado, por exemplo, né? E a partir daí ele tem aquela dor de ver o filho sofrendo uma situação, e aí ele muda, toma atitudes e muda o comportamento em relação ao filho, né? Então essa é a segunda. A terceira é o constrangimento também. Aí vamos para o lado financeiro, eu acho que é mais fácil e é uma situação que impacta muita gente, né, no mundo afora, e no nosso país não é menos do que isso, né, não é diferente. Por exemplo, a pessoa não tem dinheiro, né, está sempre em dívida, sempre gastando mais do que ganha, e ela tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para os outros, né, para parentes, e aí normalmente ele vai pedir um dinheiro emprestado para pagar um aluguel, pagar uma dívida, uma conta, e aí aquele parente empresta, mas não é, lógico, de forma amigável, né, de forma agradável, e isso gera um constrangimento. Então a pessoa decide, a partir daquele momento que ela toma consciência de que está sofrendo aquele constrangimento, ela decide mudar de vida e para deixar de sofrer esse constrangimento, né? E uma outra situação que eu vejo que é a base, né, do trabalho do coach, não que nas outras situações não possa ajudar, lógico que pode, só que aí já gerou todo um trauma, né? A pessoa obter a consciência, ou seja, a pessoa se perceber numa situação, por exemplo, aí que eu dei o último do financeiro, né? A pessoa se perceber numa situação financeira complicada e aí buscar ajuda através do coaching, né? Para resolver, por exemplo, a questão financeira. Então ela tem uma consciência de que ela pode conseguir resolver a questão financeira dela, melhorar, porém até aquele momento ela estava acomodada. Muitas vezes a gente tem aquela crença limitante dizendo que eu sou assim porque eu nasci assim, vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, que eu cresci assim, vou morrer assim, é o destino, foi Deus que me deu isso, né? E não é verdade. Então, mas aí a partir desse momento a pessoa toma consciência de que ela pode mudar, de que ela tem condição de mudar, e aí decide mudar, né? Buscar ajuda e tomar ações, inclusive através do coaching, para poder mudar, né? Aí tem também a questão da consciência, né? Eu falei da obtenção da consciência. Aí todos nós, lógico, de uma maneira ou de outra, vou tomar um pouco de água aqui. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós temos a consciência, tá? Mas existem 3 tipos, né, de consciência.
Uma delas é consciência plena, ou seja, eu percebo, né, o mundo de forma rápida e precisa. Então eu tenho consciência plena de que eu tenho que melhorar minha saúde, que eu tenho que melhorar minha questão financeira, meu lado emocional, meu lado de servir ao próximo também, ajudar as pessoas, né, transbordar na vida das pessoas, né, não represar. Temos que ser um rio que flui, né, na vida das pessoas e não um lago que represa. Então essa é a consciência plena. Existe também a questão da consciência relativa, ou seja, a pessoa tem uma compreensão limitada, né, e situacional. Então, em alguns momentos ela percebe que a situação dela não é boa, fala que vai mudar, mas não toma ação para mudar, né, fica só na intenção. E em outras situações, outras áreas da vida, ela nem tem essa consciência de que ela precisa mudar, né? Então essa é a consciência relativa que a gente chama, que uma grande parte da população vive hoje, né? E a terceira consciência que existe é a consciência disfuncional, né? Onde a pessoa não tem uma noção completa, né? Tem uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é e o que é o mundo à sua volta, né? Eu acho que aí vai um pouco naquela expressão que eu já mencionei anteriormente, né? Da pessoa ser um alienado, né? Então a pessoa tem problema financeiro, tem problema familiar, tem problema conjugal, né? Seja namorada ou namorado, e acredita que isso é uma obra de Deus, né? É uma situação que foi lhe dado como um karma, né? E aí a pessoa não consegue entender que ela pode mudar, pode melhorar de situação, melhorar a sua vida, né? E principalmente a vida das pessoas que vivem à nossa volta, né? Porque eu não mencionei ainda, mas o que eu vejo como o grande ganho do coaching, né? E principalmente do coaching integral sistêmico, lógico, é o que eu estudei mais, né, conheço melhor, quando você melhora através do coaching ou tomando ações, né, até porque o coaching ele não é milagroso, né, o coaching ele vai te dar ferramentas e direcionamento para você poder melhorar, mas se você não tomar ação, não vai adiantar nada. É como você ter uma doença e no médico, o médico te receitar o remédio, uma dieta que seja alimentar ou física, e você não tomar o remédio ou não fazer essa dieta, né? Você não vai sarar, não é o médico que te cura, o médico te dá o caminho, né? O coach é basicamente essa mesma situação. Vai te dar ferramentas, fazer perguntas poderosas de sabedoria, que vai te orientar a identificar situações e ações para poder melhorar, tá? Basicamente isso aí. Bom, então aí eu lembrei, falando em questão de melhorar, né? Então quando você melhora, você se desenvolve através do processo de coaching, tá? Você, logicamente, está evoluindo, está melhorando. E o impacto, além de ser enorme na tua vida, também é muito grande na vida das pessoas que estão à sua volta, tá? Por quê? Porque você trabalha os 11 pilares da vida, né? As 11 áreas da vida, como eu mencionei, família, conjugal, né? Servir, intelectual, financeiro, emocional. Isso impacta todo mundo que está à sua volta. Principalmente os familiares, né? As pessoas que têm um convívio mais próximo com você, e depois as outras pessoas que você relaciona de alguma forma, que a partir do momento que você começa a servir, a ajudar, apoiar outras pessoas, né? Melhorar teu lado financeiro, gerar mais riquezas, né? Evolução profissional também traz um ganho, né? Financeiro por trás, além de uma realização, né? E quando eu digo também a evolução profissional, não é só
você ter um emprego, né, um trabalho fixo, um trabalho assalariado, mas sim você se desenvolver profissionalmente e gerar riqueza, ganho, né, as pessoas que você presta o teu trabalho, aí, teus clientes, né, teus parceiros, tá? Já estamos aqui caminhando para quase meia hora, né, de live. Falei bastante, não sei aí o pessoal que tá assistindo se quer fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Fico à disposição aqui, eu tô conseguindo acompanhar, né, a parte do chat aqui que vocês estão comentando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, eu fico à disposição também, tá? Enquanto vocês vão pensando aí a pergunta, o que comentar que seja, eu quero dizer que eu estou fazendo essa primeira live agora, né, como coach, depois de formado pela Febracis, e a minha intenção é fazer lives semanais, tá, para falar em cima desses assuntos, né. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Gustavo Guzman, né? A diferença entre um coach e o psicólogo, Gustavo, vamos ver se eu consigo explicar em poucas palavras, tá? Mas o psicólogo, ele trabalha somente o teu lado, o teu passado, tá? Ele não te apoia na realização de suas metas, né? O psicólogo, ele tenta identificar tuas crenças, né, limitantes, situações que você possa ter sofrido, né? E você resgatar isso, mudar a tua crença limitante, tá? O coach, ele além de dar um apoio nisso, tá? Ele ajuda a te direcionar a uma meta, a um objetivo futuro, tá bom? E aí uma diferença também principal que eu vejo, né, do coach e o psicólogo, é que o psicólogo, ele é um profissional de saúde, tá? O coach não é um profissional de saúde, não tem essa competência, essa habilidade, tá, de cuidar da saúde. Então, existe na primeira sessão de coaching, né, quando ela é feita, o coach, ele faz uma bateria de perguntas e de questionamentos para o provável coachee, né, o postulando aí a coachee, para identificar justamente se existem problemas de saúde. E muitas vezes não é nenhuma questão de fazer umas sessões de um plano, né, de coaching, e sim ser encaminhado a psicólogo, tá? Então isso tem durante a sessão, isso é feita essa identificação, digamos, tá? Entre o coach, né, feita pelo coach, esse lado de saúde, tá? O psicólogo. Muitos psicólogos hoje estão estudando o coach também, tá? O curso que eu fiz tinha pelo menos 4 psicólogos, né, que estavam estudando o coach também. Por quê? Porque é um plus no serviço deles, né? Então ele já presta o serviço lá de psicologia, terapia, né? E consegue oferecer também as sessões de coaching para dar uma alavancada na vida, né, da pessoa, tá? Mas basicamente a diferença é o quê? O psicólogo, ele trabalha só os traumas, né, do passado, as crenças limitantes, e o coach busca também dar o direcionamento para atingimento de metas e resultados pelo coaching, tá? Usando ferramentas e muitas perguntas, tá, poderosas de sabedoria que a gente chama de PPS. Então o coach, eu falei no início da live, nem todos estavam, né? Mas o coach, ele não é mentor, né? Não é conselheiro, não é guru, não é nada que dê a resposta, tá? A resposta, as dúvidas, as necessidades estão dentro das próprias pessoas, suas mentes, tá? E isso é motivo de muitos estudos, né, da neurociência. Não cabe aqui entrar nessa seara aí, né, muito
técnico da neurociência, mas a neurociência tem comprovado isso através de muitos estudos aí, tá? Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, né? Mas voltando lá ao ponto, então minha ideia é fazer lives semanais, tá? Abordando temas e assuntos referente ao coach, tá? O que o coach pode ajudar, né? Pode apoiar aí na vida das pessoas, para que as pessoas tenham, né, uma vida, o coach integral sistêmico, né? O coach de uma maneira geral, mas eu vou dizer do coach integral sistêmico, novamente puxando a sardinha, né, para o meu prato, mas o que o coach leva, né? Que a pessoa tenha uma vida plena e abundante, tá? Uma coisa que eu tinha mesmo uma crença que era muito limitante, que eu pensava assim, a pessoa só consegue ser realmente realizada na vida em uma área, né? Normalmente a profissional. Então eu tinha essa ideia, se a pessoa é bem realizada profissionalmente, ela não consegue ser bem realizada em mais nada, na família, no casamento, né? No lado emocional. E isso não é verdade, tá? O coaching provou para mim, mostrou que é possível você ser feliz, ter uma vida plena e abundante nas 11 áreas da sua vida. É lógico que problemas, né, ou desafios aí vão sempre aparecer, mas o coach ajuda a superar. Outra pergunta, Gustavo, obrigado aí pela pergunta, mais uma. Qual que é o cuidado, né, que as pessoas precisam ter na hora de buscar um coach? Eu vejo assim, né, Gustavo, eu me formei há menos de um ano, né, como coach, mas o principal, tá, eu diria para coach e para qualquer outra área, tá, muito cuidado com o que as pessoas dizem, tá, não preocupe com o que elas dizem, e sim com os resultados que ela tem, tá, eu acho que assim, a melhor forma de você identificar um coach, né, bom, que vai te ajudar a gerar resultado, é o coach que também tem resultado, né? É lógico que o coach é um processo, não é um processo que se inicia e nunca termina, né? Você faz sessões, né? Normalmente são 12 sessões de coaching, de 1h30, 2 horas cada uma, semanais, objetivando um ponto específico, né, do pilar da tua vida e por consequência trabalhando os outros 10 ou 9, pode se focar em 2. Mas o coach é um processo contínuo, né? Perfeito, agora que alguém descobrir que está perfeito, esse aí pode erguer a mão para o céu que Deus puxa e leva, né? Então assim, nós só vamos ser perfeitos quando partirmos, né? Enquanto isso vamos estar aprendendo. Mas a principal motivo de identificar aí o coach, né? Se ele é confiança ou não, os resultados que ele pode dar, tá? E o que ele já tem realizado e ajudado outras pessoas. Tem uma outra pergunta aqui da Cris. Desculpa, não consigo identificar pelo nick. Mas qualquer pessoa pode buscar um coach, sim, tá? Assim, normalmente a pessoa busca um coach quando ela começa, né, tomar uma leve consciência de que ela pode e precisa melhorar, né? Baseado aqui nessas 4 formas que eu mencionei anteriormente da mudança, né? Ou pelo medo, ou pela dor, pelo constrangimento, tá? Ou pela obtenção da consciência. Então, a partir de qualquer 3, Fábia, obrigado, Fábia, pela pergunta, inclusive. Então, são as 4 formas que a pessoa tem de identificar a necessidade de buscar um coaching. Ela pode, tá? Só existem algumas situações de saúde, como eu mencionei, né? Questões psicológicas, mas isso o coach na primeira sessão ou na pré-sessão, digamos assim, consegue já identificar e direcionar para um profissional de saúde.
Mas qualquer um pode fazer coach a qualquer momento para trabalhar qualquer área da vida ou todas, tá, Fábio? Não tem contraindicação. É lógico que é adulto, tá? Coach adulto. Existe coach para criança, né? Para adolescente, só que aí já é um outro nicho também de mercado, tá? Porque foi até bom entrar nessa questão, porque um outro ponto que eu quero colocar é a questão das crenças limitantes, né? Eu mencionei aqui das crenças limitantes, das crenças fortalecedoras que nós formamos. E quando se formam essas crenças, né? Elas se formam geralmente na idade de criança, quando nós somos criança, tá? Principalmente dos 7 aos 12 anos. É o momento que criamos as maiores crenças, tanto limitantes quanto fortalecedoras, tá? Lógico que tem algumas que vêm antes dos 7 anos e depois na fase adulta também, com certeza, mas a grande maioria é na fase entre a criança ali e o pré-adolescente, digamos assim, adolescência, tá? E quem cria, né, quem geram essas crenças limitantes na gente principalmente, né? Mas as crenças memórias positivas também, principalmente são os nossos pais e os nossos educadores, né? As pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que estão mais próximas. Quando a gente é criança, vocês sabem disso, muitos têm filhos também, a criança ela acredita vigorosamente, né? 100% no que o pai, no que a mãe diz, né? No que o professor diz, e essas pessoas carregam também suas crenças limitantes, que também vieram lá da sua fase de criança e gerou também neles, tá? Então, isso vai se passando de geração em geração e vai se espalhando essas crenças, tanto positivas quanto limitantes, tá? As crenças positivas, lógico, elas vão nos levar ao crescimento, né, ao desenvolvimento, aí a buscar a vida plena e abundante. E as crenças limitantes é que vão barrar a gente, né, vão nos limitar a conseguir uma vida plena e abundante aí, tá? Então, basicamente é isso que eu queria dizer aí, Fábio. Acho que eu devo ter respondido a tua pergunta, né? E não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta, podem fazê-la. Muita honra aí, tá? Todos vocês aí também, quero agradecer aí a todos que passaram pela live, os que estão, lógico, também, né? Uma honra aqui eu poder estar compartilhando um pouco para vocês do que eu já aprendi, né? Eu fiz o curso de formação em coaching em junho, né? Online, durante quase o auge aí da pandemia. Depois, em outubro, novembro, eu fiz as sessões lá, as aulas presenciais, tá? E eu tenho buscado me desenvolver aí para poder ajudar também, né, as pessoas aí, que uma das filosofias, né, do coaching do Paulo Vieira, Febracis, né, que ele vamos dizer, nos pregoa, né, muito, é que a gente cresça e contribua, tá? Então, a ideia é que a gente possa ajudar, né, crescer também, tá? É um gráfico que tem dois eixos, né? O crescer e o contribuir. Então a ideia é essa, tá? E aí, voltando até na pergunta do Gustavo, né, Gustavo? O coach de sucesso, digamos assim, né, que gera resultados, ele também tem resultados, tá? Porque na medida que você gera resultados nas pessoas, você contribui para a vida das pessoas, você também começa a ter seus próprios resultados, tá? Então, a sugestão aí que eu te dou, né, na tua pergunta, se for buscar um coach, né, é justamente analisar os resultados, tá, desse provável coach aí, tá? Como a gente faz com um médico, um dentista, né, um engenheiro, a gente busca referências, né, busca ver
as obras, né, que ele já realizou. Se for no caso do engenheiro, ainda é mais fácil ver as obras, né? Mas o coach também você consegue ver os resultados que ele gerou aí para ele e para os outros, tá? Quanto ele contribuiu e ele cresceu junto, que é o objetivo aí, tá? Não sei se tem mais perguntas aí, pessoal. Se vocês estão gostando aí da live, é a primeira aqui que eu faço como coach, né? A segunda live que eu faço na vida, a outra foi acho que 15 dias mais ou menos, com a minha filhinha Michele, né? A Michele tá aí me assistindo também, um beijo, Mi, papai te ama, viu? Então é a segunda live, né, que eu faço. É a situação, né? Eu comentei no começo aí que eu tô num hotel, viajei a trabalho, já tinha divulgado a primeira vez a live, eu já tinha feito a primeira publicação no Instagram quando apareceu a necessidade de eu viajar, que é trabalho. E eu não sabia se eu estou numa cidade do interior aqui, né, de Minas, eu não sabia se teria internet, Wi-Fi, como funcionaria, né? Mas eu vim com a certeza de que eu faria essa live para vocês e poderia e posso, né, contribuir um pouco aí com vocês a título de informação, de conhecimento. E graças a Deus aí estamos aqui já há 50 minutos, né, quase aí com a live e tá indo bem. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, tá? Enquanto isso aí, só para voltar na questão da sequência, pretendo fazer uma live aí por semana. Vou buscar fazer toda terça-feira, né, como hoje. Não sei se é o melhor horário também para vocês, aí a gente vai ajustando. Mas a ideia é poder compartilhar aí um pouco do que o coaching pode agregar, né, na vida das pessoas, tá? Um outro ponto também que eu estou vendo uma forma de fazer, tá? É uma palestra. Eu sou ministrante também nesse meio tempo aí entre a formação de coaching e agora. Eu me qualifiquei como ministrante de um curso e uma palestra que o Paulo Vieira desenvolveu, baseado no livro dele, né? O livro chama O Poder da Ação. Paulo Vieira escreveu um best-seller. Tem em português, espanhol e inglês. Já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Então, vou ver uma forma de fazer essa apresentação para vocês. Aí, no caso, seria uma palestra, né? Para não se estender muito. Mas, pelo que eu percebi, tem que ser através do YouTube. A gente não consegue fazer uma apresentação com slide através aqui do Instagram, tá? Mas eu tendo ajustado essa parte de tecnologia que eu também estou aprendendo, né? Tem o pessoal lá também do Bruno Valente que me dá um apoio, né? Me dá uma ajuda aí na questão do marketing das mídias sociais. Eu também tenho buscado aprender muito aí sozinho, né? No autoaprendizado aí, autodidata. E tô buscando aí, tá bom, pessoal? Não sei se tiverem mais alguma pergunta aí, alguma coisa, dizer um comentário, porque pelo tempo aqui, né, já deve estar encerrando aí, daqui a pouco também completa aí 1 hora, o Instagram derruba a gente, e eu não quero que caia a conexão aí agora nesse momento, tá bom? Não sei se alguém quiser aí fazer mais alguma pergunta, uma colocação aí, fique à vontade. E saibam, não tem pergunta ruim ou boba. A pergunta ruim ou boba é que deixou de fazer, né? Deixou de ser feita. Não? Ninguém tem mais pergunta? Hoje eu gastei meu repertório aqui com vocês. Quis dar uma visão geral, né, do que é o coaching. A gente viu aí alguns dias atrás aí em televisões, canais de emissoras de televisão falando mal, né, da profissão de coach, assim como falam mal de outras profissões também, né, mas eu tive a ideia de fazer essa live, né, e sempre aprendi uma coisa também com um livro que eu li do Napoleão Hill, né, A Lei do Triunfo, que ele fala que para cada dificuldade que você tem, né, cada desafio,
isso vai te gerar uma semente equivalente ou maior, né? Então toda dificuldade traz um aprendizado por trás e isso te impulsiona, né? E eu vi esse comentário deles falando sobre o coach e eu quis fazer essa live para poder explicar. Eu vou deixar salvo aí no Instagram. Vou ver se eu consigo também colocar no YouTube, que eu não consegui por conta da conexão hoje. Eu ia fazer a live no YouTube também. Mas o que o coaching ajuda, né? Como eu expliquei aqui para vocês, ajuda a pessoa a ter a consciência plena, leva a pessoa a ter a consciência plena do estado atual dela e traçar caminhos, né? Traçar ações para atingir um objetivo desejado. E a mídia, ela trabalha muito com o lado do medo das pessoas, ela gera medo para manter a pessoa na frente da TV ali, ou que seja, usando a mídia que for, para ter informação a respeito do próprio medo que ela está sentindo, né? E o coaching ajuda a tirar a pessoa, vamos dizer assim, a palavra é um pouco forte, mas eu acho que cabe, né, da ignorância, digamos assim, né? Leva a pessoa a ter a consciência plena, né, do estado dela atual e de onde ela pode chegar. E isso não é bom para a mídia, né? Como o caso aí dessa doença que apareceu, esse vírus, a criança é o que menos sofre com a doença e é o primeiro proibido de ter contato, né, de ir na escola, enquanto bares, por exemplo, estão funcionando. Por quê? Porque a educação, né, leva a uma melhor cultura e leva a pessoa a ter uma consciência plena da situação. E a partir do momento que você tem uma consciência de que você não está bem, que a situação não está boa, independe de qual área é da tua vida, qual das 11 áreas, né, dos 11 pilares, quando você tem consciência de que não está bom, normalmente você vai buscar mudar, né? Você vai tomar ações para mudar. E a mídia não compactua muito desse interesse da pessoa querer mudar, querer melhorar, né? Ela vive com medo aí, pondo medo nas pessoas, tá? Não desmerecendo a doença, tá? Pelo amor de Deus, a gente respeita, sente todos que se foram por conta da doença, né? Mas a culpa com certeza não é da escola e das crianças que deixaram de ter sua educação, seu convívio, né, com os coleguinhas, que nessa idade isso faz muita diferença, né, esse convívio social entre as crianças, né, por mais que eles estejam com os pais, os avós ali cuidando, a falta de relacionar com outras crianças gera muitos impactos aí, não tão positivos, tá bom? Bom, se não tiverem perguntas, eu vou encerrar a live. Quero agradecer mais uma vez todos que assistiram desde o começo, passaram pela live, entraram depois, tá? As próximas que eu for fazer eu vou divulgar também, aí através do Instagram, Facebook, próprio LinkedIn. E quero deixar aí meu abraço para vocês. Tem meu direct aí no Instagram, tá? Qualquer coisa que vocês queiram entrar em contato, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Muitos de vocês têm meu WhatsApp também, mas caso alguém não tenha e queira entrar em contato, pode acessar um link que tem na bio, tá? É um Linktree, é um site que vai direcionar lá onde tem o meu número de WhatsApp. Vocês podem entrar em contato lá, tá? E tirar qualquer dúvida aí que vocês tiverem relacionado a isso. Caso eu não saiba, não consiga responder de pronto, vou buscar e aprenderemos junto de qualquer forma, tá bom, meus queridos? Agradeço a todos aí pela audiência, pelo apoio e podem contar comigo aí, tá bom? Um beijo aí, fiquem com Deus e façam uma excepcional semana, né? Que hoje é terça. Façam uma excepcional semana aí, porque todos nós nascemos para brilhar, tá? Somos obras do Criador aí, já tudo que é nosso já nos foi dado. Agora vamos buscar, vamos usar o que está na nossa mente, na nosso cérebro, né?
nossa alma e vamos buscar seguir o nosso propósito. Obrigado, meus queridos. Beijo aí, fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima. Forte abraço.